Bom, pessoal, agora a gente vai começar a falar sobre esse tópico aqui, né? A distância entre um ponto P, né? Como está ilustrado aqui, e uma reta R no plano cartesiano, tá bom? Bom, primeiro deixa eu falar, né? A gente está interessado em calcular, na verdade, né? A distância entre um ponto e uma reta. Muito bem, então eu tenho que dizer o que é a distância entre um ponto e uma reta. Bom, vai ser exatamente o tamanho desse segmento aqui, ó, que é o menor segmento que conecta o nosso ponto P até um ponto da reta. Que segmento vai ser esse? Vai ser o segmento que realiza esse tamanho de 90 graus aqui que eu tentei, esse ângulo de 90 graus que eu tentei ilustrar, tá bom? Então, qual é a estratégia que a gente vai usar para fazer esse tipo de conta, né? Ou seja, a gente quer saber quanto vale esse D aqui, tá? O tamanho desse segmento. Então, a estratégia para fazer isso passa pela seguinte coisa, né? Deixa eu fazer um desenho aqui, né? Ó, imagina a situação na qual a gente tem alguma informação sobre essa reta aqui. Por exemplo, a sua equação cartesiana, tá? Que a gente já estudou. Então, sei lá, imagina que a partir dessa equação cartesiana a gente consegue obter um ponto A que a gente tem certeza que vive sobre essa reta, tá bem? Então, olha só, qual é a estratégia que eu vou usar aqui, né? Eu vou usar um instrumento que nós já falamos, tá? Então, olha só, primeira coisa aqui, essa reta, né? Ela possui um vetor que é um vetor normal. Imagina que a gente conhece um vetor normal dessa reta, tá? Um vetor, isso a gente estava chamando de U antes, né? Tá? Então, imagina que seja um U aqui, um vetor normal a essa reta. Estou desenhando ele aqui sobre o meu ponto A. Então, olha só qual é a estratégia. Eu vou conectar o ponto que eu estou interessado até o ponto que eu tenho certeza que vive sobre a reta. Tá? Então, quando eu faço isso, eu estou gerando um vetor AP, e esse vetor AP ele vai ser útil para a seguinte coisa. Agora eu vou fazer um desenho aqui, vocês vão observar. Ó, eu vou passar, estou fazendo a reta suporte do segmento do vetor que está representando, do segmento que está representando o vetor U, que é normal à reta. Está aqui, essa reta suporte, passando no ponto A que eu conheço. Tá? E agora eu vou fazer uma reta perpendicular a essa reta suporte, passando no ponto P. Então, talvez vocês lembrem, deveriam lembrar, que esse vetor aqui, esse segmento aqui, que começa em A e termina ali na confluência dessas duas retas, é o que a gente chamou do vetor projeção ortogonal do vetor AP sobre o vetor U, tá certo? Então eu vou usar isso, né? Observa, né? Essa é a parte importante da construção, que é esse tamanho aqui, que é o que a gente quer calcular, é exatamente esse tamanho aqui. Tá bem? Então eu vou resumir isso aqui desse lado. Tá, gente? Então isso tudo que eu falei eu já escrevi aqui no resumo, né? Se A é um ponto de R e U é um vetor que é normal a R, tá? Então, para calcular a distância entre P e R, basta saber calcular a projeção do vetor AP sobre o vetor normal U, tá bom? E calcular o seu módulo. Bom, pessoal, imagina uma situação, então, onde a gente conhece a equação cartesiana da reta, tá? Ax mais by mais c igual a zero. A gente conhece esse ponto aqui, a gente sabe que ele vive sobre a reta. E que tem esse outro ponto aqui, do qual a gente quer calcular a distância desse ponto até R. Né? Então, veja só, qual é
o que a gente deduziu acima, que a distância entre P e R é o módulo do vetor projeção ortogonal. Projeção de AP sobre o vetor U. E vamos ver quem é o vetor U nesse caso, né? O vetor U nesse caso ele pode ser obtido olhando os coeficientes de x e de y na equação cartesiana. Tá? Nós já vimos isso. Então veja só, o nosso vetor U nesse caso é o vetor que tem coordenadas Azinho, aquele que acompanha o x, e Bzinho, aquele que acompanha o y. Tá? Então veja só, né? Aqui a gente vai precisar então, para calcular para usar a projeção ortogonal, eu vou precisar te lembrar da fórmula dessa projeção ortogonal, como que ela é calculada. Tá? Então ela é calculada assim, ó. Vou botar o módulo, né? Vou botar ele maior aqui porque vai aparecer uma fração. Então a gente precisa calcular o produto interno entre o vetor AP, que é o vetor que a gente está projetando, com o vetor U, sobre o qual nós estamos projetando. Tá? E embaixo a gente precisa botar o módulo do vetor sobre o qual a gente está projetando ao quadrado. E aqui aparecia o vetor sobre o qual nós estávamos projetando. Quando a gente faz essa conta, tá, ó, esse módulo que está ao quadrado vai aparecer um módulo aqui. Então isso aqui vai ficar um módulo simples agora, porque isso aqui vai ser um número do produto interno do vetor AP com o vetor U. E aqui, o módulo que vai aparecer vai cancelar um dos quadrados que vai aparecer aqui. Então, vai ficar desse jeito. Essa é a distância. Tá? Essa ainda não é o jeito mais amigável dessa fórmula. Tá? Então, deixa eu seguir, vou desenvolver essa fórmula. Como que vai ficar, né? Esse vetor AP, ele tem coordenadas. Como que é que a gente calcula, né? Ponto final menos ponto inicial, né? Então, vai ser o vetor com coordenadas x do ponto P menos x do ponto A, vírgula, y do ponto P menos y do ponto A. O vetor U, nós já sabemos as coordenadas. Então, o que acontece? O AP, produto interno com U, vai ser o número qual? O produto das coordenadas, essa coordenada, primeira com primeira, mais segunda com segunda. Então, vai ser A, que multiplica XP menos XA, mais B, que multiplica YP menos YA. Aqui eu vou desenvolver, ó, AXP. Agora já vou colocar a parte positiva aqui, né? Mais B, YP. E agora tem o menos, né? Menos, vou botar em evidência, AXA e BYA. Tá? Esse B multiplicou aquele menos YA, né? Eu coloquei o menos em evidência. Só que aqui que vem a mágica, né? Esse número aqui ele não é necessário. Por quê? Esse ponto A, ele é um ponto da reta. Então, o que acontece? Ele satisfaz a equação da reta, né? Quando eu substituo XA no lugar de X e YA no lugar de Y, o resultado vai ter que dar 0. Ou seja, esse número aqui é exatamente o número C, tá certo? Esse menos AXA mais BYA é o Czinho que aparece lá em cima na equação da reta. Ou seja, isso fica assim. Mais Czinho. Tá bem? E veja, né? Aqui eu vou fazer aqui nesse cantinho. Quem é o módulo do nosso vetor U? O módulo do nosso vetor U, dado que nós já conhecemos as coordenadas desse vetor, né? Ó, o módulo do vetor U é raiz quadrada de primeira coordenada ao quadrado mais segunda coordenada ao quadrado. Essas duas coisas juntas, né, nos dão uma fórmula que é um pouco mais amigável para fazer as contas do que essa aqui de cima, tá? Então, vou colocá-la aqui, olha só. A distância entre P e R, ela é, ó, o módulo, lembra do produto interno, só que o produto interno foi essa coisa que nós acabamos de calcular. Chegamos aqui, tá? Então, ficou o módulo
de AXP mais BYP mais Czinho dividido pelo módulo desse vetor aqui que a gente acabou de calcular. Raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Tá? Essa fórmula... Opa, saiu da câmera, né? Deixa eu ajeitar aqui. Ficou assim, tá? Essa fórmula aqui é muito importante. A gente vai aplicar ela diversas vezes. Tá? Então, o que a gente faz quando a gente quer calcular a distância de um ponto até uma reta? A gente obtém a equação cartesiana da reta, substitui as coordenadas do ponto, tá? Nessa equação, calcula módulo e divide pela raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, sendo A e B as coordenadas do vetor normal à nossa reta. Agora eu vou passar a fazer alguns exemplos. Ó, pessoal, aqui então a gente tem um exercício típico, né, que pede para calcular a distância entre esse ponto e essa reta. Tá bem? Aqui a gente tem a equação cartesiana da reta e aqui tem as coordenadas do ponto. Então o que a gente precisa, né? Eu vou usar diretamente aquela fórmula que a gente acabou de deduzir, tá? A distância entre P e R é o módulo de AX do ponto mais BY do ponto mais Czinho dividido pelo módulo do vetor, né, que é a raiz quadrada de A2 mais B2, tá? Eu vou usar essa fórmula diretamente. Então a gente tem só que identificar, né, os personagens nesse caso. Por exemplo, quem é o vetor, quem é o AB nesse caso, né? A e B aparecem aqui como os números que acompanham x e y, respectivamente, nessa reta. Então, vai ser 3 e 4, tá? O Czinho vai estar aqui, que é o menos 9, tá? Então, olha só, a distância entre esse ponto P e a nossa reta R é o quê? Eu vou substituir, vou botar módulo sobre raiz, né? Então, vai ficar o quê, ó? AX do ponto, né? Então, 3, que é A, x do ponto é 3, tá? Mais B, que é 4, vezes y do ponto, que é menos 2, mais Czinho. Czinho é menos 9, então vai ficar menos 9 dividido por raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui vai ser, ó, 3 vezes dentro do módulo, né? 3 vezes 3 é 9, tá? Só que tem um menos 9 aqui, então ficou 0. Então sobrou 4 vezes menos 2, que é menos 8 dentro do módulo, dividido por raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 é 25, tá? Então aqui ficou, módulo de menos 8 é mais 8. E raiz quadrada de 25 é 5. Então, está aí calculada a nossa distância nesse caso. Então, aqui nesse segundo exemplo, a gente pergunta qual é a distância entre essa reta, que está dada aqui, e esse ponto, 1 menos 1. Né? Qual é a diferença do exercício anterior? Né? Que aqui a reta está dada no formato paramétrico. Tá? Então, a gente tem que primeiro passar ela para o formato cartesiano, para depois usar aquela fórmula que nós deduzimos. Então, vou te lembrar rapidinho como que a gente passa ela para o formato cartesiano. A gente tem que primeiro, tá? Ó, botar assim, né? Primeiro, R em formato cartesiano. Qual é o formato cartesiano disso aqui? A gente precisa encontrar um ponto na reta. Ó, a gente precisa encontrar um A que viva na reta. E a gente precisa também encontrar um vetor que seja U, né? Que seja normal na reta. É isso que a gente precisa. Tá? Então, a gente precisa isso e precisa isso. Então, olha só. Para encontrar um ponto na reta, a gente pode substituir qualquer valor de t. No nosso caso, o parâmetro aqui está sendo simbolizado por t, né? Tá bom? Antes, normalmente, a gente usava lambda, mas tanto faz. Tá? Então, tu coloca o valor de t. Em geral, a gente escolhe um valor de t fácil, né? Por exemplo, t igual a 0. Substitui aqui. Tá? Então, eu vou ter o ponto 4 vezes 0, que é 0, e o ponto 2 mais 5 vezes 0, que é 2. Tá? Então, A poderia ser o ponto A igual a 0, substituir t igual a 0,
E peguei o mesmo valor do parâmetro, no caso 0, né, e substituí aqui. Obtive o ponto 0, 2, que é um ponto da reta. Para encontrar um vetor que é normal à reta, eu vou utilizar o seguinte fato. Eu vejo que quem está acompanhando o parâmetro aqui é 4 e 5. Se 4 e 5 é um vetor paralelo à nossa reta, um vetor que é normal à reta é um cara que faz ângulo de 90 graus com esse vetor 4 e 5. Por exemplo, né, um vetor U, que é obtido trocando a ordem, né, 4 e 5 de lugar e mudando o sinal de um deles, é um vetor que é normal à nossa reta. Bom, feito isso, agora o que a gente tem, né? A gente consegue encontrar a equação cartesiana da reta, tá? Então, como que ela vai ser, né? A nossa reta R vai ser, no formato cartesiano, ela é dada por, ó, aqui tem as coordenadas do vetor que é normal à reta, então vão ser 5x menos 4y mais um certo czinho igual a 0. Basta agora, para encontrar o valor de c, a gente substituir esse ponto aqui, né? Então, 5 vezes 0 menos 4 vezes 2 mais c igual a 0. Ou seja, 0, né? Aqui deu menos 8, passa para o outro lado, c igual a 8. Então, a nossa reta R, colocada no formato cartesiano, ela é 5x menos 4y mais 8 igual a 0. Muito bem, agora sim a gente pode calcular a distância entre a nossa reta R, que agora está no formato cartesiano, e o ponto P dado no exercício. Como que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Fórmula: a distância entre P e R é módulo dividido por raiz quadrada. De quem? Bom, a gente substitui as coordenadas do nosso ponto, que é 1 menos 1 nesse caso, na equação da nossa reta e coloca aqui dentro do módulo. Então vai ser 5 vezes 1 menos 4 multiplicando, ó, o y aqui é menos 1, tá vendo lá? Então, menos 1 mais 8, dividido pela raiz quadrada do quê? Ó, a quadrado e b quadrado, que são as coordenadas do vetor normal à reta. Então, vai ser 5 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Total, vou fazer a conta aqui, vai dar, ó, vai dar 5 mais 4, né, porque aqui menos e menos dá mais. 5 mais 4 são 9. 9 com 8, 17 dentro do módulo, dividido pela raiz quadrada do quê, né? Vamos lá? 5 ao quadrado é 25. 25 mais 16, que é 4 ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado, 25 mais 16. 35 é 41, tá certo? Então, aqui ficou 17 pela raiz quadrada de 41, a nossa distância.